Oi, saudação a todos. Eu queria falar hoje com vocês sobre a questão até do ano que se passou, né? E desse novo ano que se inicia, né? Evidentemente, dentro do nosso século XXI aí, tão próspero, digamos assim, ou não. Mas então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu acho que isso merece atenção não só minha, mas de todos, é como a gente pode ver esse ano que se passou, né, com todas essas atribulações, esses processos, né, de fatos que aconteceram, né, que foram tão difíceis para uns, para outros não, enfim, e que a gente pudesse ter uma interpretação disso um pouco mais, digamos, saudável, digamos assim, né? Não só de uma forma muito negativa, nem positiva demais, não é isso. Até porque Nietzsche já dizia que não existem fatos, existem interpretações. Para cada fato há milhões de interpretações, né? E dentro desse pensamento, eu queria basear essa minha dissertação, esse meu envolvimento, essa minha proposição, digamos assim, de que desejo falar hoje, a questão do sentido das coisas, né? Porque não há como você fazer alguma avaliação de algum fato, de algum ato que aconteceu, que, né, viria a acontecer, sem que você desconheça, né, as forças que se apropriam desse fato ou desse ato. Não é interessante? Porque, embasado nisso, Nietzsche já diz, né, que todas as forças que estão ali embutidas nos acontecimentos, elas são parte de uma realidade, são parte da realidade existente. Essa realidade, elas são dominadas por as forças dominantes, digamos assim. E que essas forças dominantes também são dominadas, sacou? Isso aqui é interessante. Então, para a gente ter uma noção do que dos acontecimentos, por que essa apropriação de forças, por que esse domínio, né, que é tão exacerbado sobre toda a sociedade, enfim, esses acontecimentos de um modo geral, é necessário que você conheça a força que se apropria naquele momento daquela realidade, né? Evidente que, ao se falar em forças, você não tem como atribuir um sentimento, né, de conclusão ou de apropriação disso ou daquele assunto sem que você conheça as forças que dela se apropriam, né? Ou seja, é evidente que no contexto em que vivemos, né, desse ano que acabamos de falar, foram momentos que devem ser analisados sob dois primas, digamos, né? Como assim, dois primas? Esse ano foi realmente difícil? Para quem? Né? Para todos? Para uns, para outros? Porque depende de uma série de coisas, né? Por exemplo, do seu grau, né, da sua plataforma social, né, do seu conceito de ver as coisas, de sentir as coisas, de saber por que elas, né, há essa variação tão grande, tão enorme, né, de todo esse posicionamento. Enfim, porque se você for se aprofundar de uma maneira mais relativa e mais racional, é evidente que foi o quê? Ruim ou bom ou má para aqueles menos favorecidos, ou seja, nós, os pobres, digamos, né? Esse sim, mas de modo geral, para outros setores, né, dos grandes capitais, capitalistas, esse não foi um ano bom, esse não foi um ano ruim, nem um ano mau, ele foi um ano relativamente bom, até porque essas forças foram produzidas por esse sistema dominante. Não é interessante? E por que o sistema dominante? O sistema é isso aí, o sistema é o sistema do capital, né?
é um processo neoliberal, né, instaurado no mundo, né, de um modo geral, né, porque o capital impera, né, seja de uma forma ou de outra. Então há toda essa imposição que deve ser vista sob dois ângulos, né? Mas a minha tentativa aqui é de que a gente não saia por aí fazendo análises precipitadas, né, igual se vê por aí, porque se você avalia só um lado da questão, só se fala do lado ruim, ou se fala só do lado bom, é evidente que não há aí uma imparcialidade, né? Tudo deve ser feito, já dizia, repito, Nietzsche, né? Quer dizer que não existem fatos, existem interpretações. Então, diante dessa interpretação, é claro que exige muitas outras mais, podemos ter em mente de que a necessidade dessa evolução de pensar, de forma de falar, de ouvir, de apresentar os fatos, sejam baseadas, né, de alguma forma, digamos, né, não científica, digamos também, mas também não metafísica, digamos, porque a própria ciência, ela é um símbolo, né, quer dizer, e se baseia muito de maneira muito dual, digamos assim, né, entre causa e efeito, essência e aparência, coisas que são substituíveis, né, até esse modo de interpretação, né, porque nessa evolução de forças que subtraem da sociedade, há aquelas que, né, predominam, quer dizer, sucessivamente elas vão mudando de uma forma literal, em que o próprio sistema, desculpe, já propõe isso, essas alteridades, para que o mundo possa se desenvolver. Quer dizer, há aí um desenvolvimento que oscila para cima, para baixo, enfim, mas que cabe a nós estarmos cada dia mais atentos, né, a esse processo de interpretação, né, de vivência, e nos acomodarmos, evidentemente, de uma maneira saudável, né, e digna, em que sejam vistas, né, e avaliadas as descontinuidades, digamos, sociais, ou seja, a gravidade com que se encontra a sociedade é algo que precisa ser pensado e repensado, evidentemente, dentro do suposto mundo capitalista em que nos encontramos, né, evidentemente, dadas as suas disparidades, né, sociais. Mas o que estamos querendo dizer com isso? É que não estamos aqui para defender nem para acusar, né? Seja esse sistema ou aquele, mas para que a gente possa, quer dizer, ser um indivíduo pensante, capaz de promover, né, um pensamento que ele seja tido como natural, né? Afinal, precisamos, e isso sempre foi obtido, isso sempre foi um acontecimento no mundo, na humanidade. Essas alterações, quer dizer, vivemos infelizmente ou felizmente, né, porque predomina aí, seria uma outra discussão, predomina de forma total, né, o sentimento, né, a moral dos fracos, né, que só requerem para si o processo, né, de negatividade, né, daquilo que é ruim. Nós nos sustentamos, infelizmente, falando mal de alguma coisa. Isso é um processo muito negativo e que precisamos nos livrar desse tipo de pensar somente, né? Afinal, o mundo, né, a humanidade, ela foi sempre constituída desses altos e baixos. E graças a esses altos e baixos é que há uma promoção, né? Quer dizer, a humanidade se manteve até aqui dentro dessas alteridades, digamos, dessas mudanças, dessa coisa atemporal, digamos assim, né? Que elas aparecem e somem naturalmente, né? Então são processos
Não sei se eu estou sendo muito teórico, ou pouco teórico, digamos assim, mas eu só estou tentando trazer aqui para o balizamento dos senhores algo que nós temos que pensar sobre isso, né? E não ter as coisas só como negativas. É evidente que vem aí um novo ano, né? Falando disso novamente. E é um ano que não podemos esperar agora. Pô, chegou 2021, pô, a solução virá. Não, Nina, não. Não acontece isso. Vamos sofrer e ter mudanças que poderão e deverão ser boas para uns, mas para outros, evidentemente. Dependendo aí da sua pirâmide social, do seu segmento, do seu modo de vida que você leva, né? Então, o que eu estou, e que eu me debato muito sobre isso, é para que as pessoas tentem se aprofundar, tentem estudar mais e tal. E eu sou muito, sabe, muito chato mesmo. Talvez pela minha condição de professor e tal. Mas eu acho que as pessoas não podem se afastar da leitura, do seu grau de conhecimento, de aprofundamento, sob pena de que, né, a gente, cada dia, venha sucumbir antes do tempo, né? Se não pudermos avaliar até a nossa sobrevivência, até que ponto estamos aguentando tudo isso, ou não, e por que aguentamos? Porque se você, eu não digo digamos, se tornar passivo, digamos, né? Mas ser pacífico, né? E entender que essas mudanças, elas são naturais, né? Quando nós falamos inicialmente da questão da tese do sentido, de Nietzsche, é exatamente sobre isso, porque você não tem como fazer qualquer avaliação se você não sabe o sentido que se apropria daquele fenômeno físico, humano e até biológico. Você não tem como entender isso, porque se você entende o sentido das coisas, você vai entender por que essas forças se apropriam, né? E se desapropriam até, porque elas são uma coisa passageira. Quer dizer, a própria história da humanidade é uma sucessão de forças que lutam para se apoderar disso ou daquilo, de tempos em tempos, de era em era, de séculos em séculos. Enfim, são nuances e mudanças que acontecerão naturalmente. Não há como a gente se livrar disso, né? Então, se nós entendermos melhor essa questão, com certeza vamos poder ter um grau de discernimento mais ameno, mais tranquilo, até para efeito de revitalização da nossa superação, da nossa questão de saúde, de moral, de ética, enfim, tudo isso vai estar mais ou menos tranquilo na medida em que você entender melhor a questão sistemática, né? Agora, se ela está contra ou a favor, se ela está tentando, digamos, prejudicar você ou não, aí já se trata de uma coisa mais pessoal, mais relativa, né, à sua posição individual. Então era mais ou menos isso a minha mensagem, sabe? Se você puder e gostou da ideia da gente prosseguir nessa discussão, dá um like aí para a gente aparecer mais no canal do YouTube. Um abraço. E vai também o meu currículo aí, né? Currículo Lattes, né? Aí embaixo, que é na plataforma MEC, CAPES, né? CNPq, para que você possa fazer uma avaliação. Um abraço até qualquer hora.